agora o discurso do orador da turma, o acadêmico concluinte Luiz Kendi Gemir Yasumura. Nessa noite eu gostaria de agradecer em primeiro lugar a Deus, nosso Senhor. Toda conquista humana somente é alcançada pela permissão e provisão de Deus. A Ele rendemos a honra dessa conquista. Texto de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Aqueles que puderem abençoar. Amém. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Pois quem te faz diferente dos demais? E o que tens que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te orgulhas, como se não o tivesse recebido? Em nome dos formandos, quero agradecer a todo o corpo docente desta instituição por vosso empenho para si, compreensão para com as necessidades específicas de cada aluno, a transferência também a nós dos valores do reino de Deus que nos foi confiado. Agradecemos a todos, senhoras e senhores, convidados presentes, familiares, amigos, irmãos em Cristo, os quais, por amor a nós, compareceram a este lugar para alegrar-se conosco. Agradeço a Deus e aos companheiros de curso pela indicação para representar essa turma composta de irmãos e irmãs em Cristo, ilustres por sua fidelidade e compromisso a Jesus e a sua vida. Sinto-me profundamente honrado e prometido. Hoje aqui estamos dando mais um passo deste caminho. O mais belo é que cada um de nós encarou essa experiência de maneira diferente. Cada um foi tirando suas próprias lições, de acordo com as suas peculiaridades. Nenhum de nós é igual ao outro, assim como nós não fomos ao transcorrer disso. Tivemos os mesmos professores, assistimos às mesmas aulas e mantivemos a unidade com diversidade. A mesma que existia primeiramente em Deus, que refletiu-se na criação e também em sua igreja e em nós. Nós, formandos, estamos cientes que todo benefício agrega a si uma responsabilidade proporcional. Como estudandos do Evangelho, não apenas estudantes, porque a nossa tarefa não se conclui aqui, temos a responsabilidade de clamar dos altos e valados a verdade que se faz urgente, inadiável e imprescindível. Grande é a responsabilidade e igualmente os desafios ministeriais para esta geração, dentre os quais nós podemos citar o materialismo. A igreja do nosso tempo não é propriamente uma igreja ligada à heresia. A luta contra os liberais foi ganha pelo movimento pentecostal a partir do início do século XX. O pentecostalismo pressionou a academia e tem até mesmo mudado a realidade escolástica teológica, dizendo que queremos um ensino escriturístico e não uma filosofia humanista. Contudo, a igreja atual não tem conseguido vencer um grande adversário: o materialismo e riqueza. O discurso é certo, mas em muitos casos Jesus já não é a única fonte de realizações, de milagres, de ideias e de projetos. Alguns mestres que ensinam segundo a cobiça humana ensinam a prosperidade material como consequência natural da espiritualidade, a busca por bens materiais, por saúde física plena, por muitos benefícios. Contudo, quando a fonte propulsora e o objetivo final não é mais Jesus, a glória também não é mais Jesus. Quando o Senhor dirigiu-se à igreja de Laodiceia, ele disse: conheço suas obras. Ele conhece a motivação, o processo e as finalidades. Um segundo grande desafio é o pós-modernismo e a conduta politicamente correta. O pós-modernismo é a relativização dos valores absolutos. Cada um tem a sua verdade e não deve ser questionado em si mesmo.
Deste conceito surge a conduta politicamente correta, usar uma linguagem neutra, sem assumir uma posição, aceitando a opinião de todos, o que podemos chamar também de pluralismo. Estes conceitos estão cercando a igreja, forçando-a a um tipo de perigoso de tolerância para com o pecado em prol da boa convivência e alegando a conservação do governo do povo, que é a democracia. A liberdade deve ser respeitada e preservada, mas a igreja, embaixatriz do reino de Deus, não pode ser silenciada. Vocês, irmãos, não podem ser silenciados pelas pessoas. Nossa luta é para que Jesus não seja substituído por nada e nem por ninguém. Nossa luta é para que a glória de Deus permaneça na igreja, para que a glória de Deus permaneça. Nesse momento de mudança de paradigma social, de inversão de valores, de crise moral, o caos na alma tem transbordado e desordens públicas têm acontecido. Esta é a oportunidade para apresentarmos aquele que pode trazer paz em meio à guerra, luz em meio às trevas, equilíbrio em meio ao descontrole, tranquilidade em meio à ansiedade, esperança em meio à depressão, ou ainda trazer à existência as coisas que não existem. Para tal tarefa recebemos muitos recursos e benefícios da parte do Senhor. A igreja tem prosperado, tem crescido, tem sido fortalecida, pois existe um propósito. A batalha que se materializa diante de nós não é pequena. Este também é o momento para recordarmos que o que temos e somos é porque nós recebemos de Deus. Após libertos e arregimentados, não podemos passar a confiar na força do braço. Devemos nos humilhar sob a potente mão de Deus, pois é dele que nós recebemos todas as coisas. Para enfrentar uma complexidade semelhante, respeitando, claro, as diferenças contextuais, Paulo tomou uma atitude que muito nos ensina. No texto lido, Corinto era uma das cidades comerciais mais importantes da época, controlava grande parte das navegações entre o Oriente e o Ocidente, situava-se na península de Peloponeso, na Grécia. A cidade era infame por sua sensualidade e prostituição sagrada. O espírito da cidade apareceu na igreja e explica o tipo de problemas que as pessoas enfrentavam: a lascívia, a soberba, a idolatria, falta de discernimento e de heresias. A carta consiste na resposta de Paulo a 10 problemas separados, e o primeiro deles, e aonde inicia-se a fagulha que alimenta todos estes outros problemas, é o espírito sectário. Ao tratar do sectarismo, Paulo apresenta o âmbito da questão. Alguns estavam julgando, difamando e comparando o ministério de Paulo com o de outros ministros, inclusive Apolo, que foi citado no versículo 6. Nessa discussão ele traz à tona o pecado da igreja de Corinto, para deste extrair um ensino que curasse os seus membros. O pecado não era apenas insinuar que um era melhor do que o outro, mas também julgar-se aptos a atribuir valores. Este é o pano de fundo do sectarismo. A ênfase está no que Deus nos dá sem termos feito nada para merecer. E no último versículo nós encontramos um verbo em grego chamado lambano, que nos traz o sentido de obter gratuitamente, aceitar o que nos é oferecido. Nós recebemos gratuitamente de Deus tamanhos e tão grandes benefícios. O apóstolo então abre a visão da igreja. Se hoje vocês são ou possuem alguma coisa, é porque vocês receberam. Quando grandes são as conquistas e a humanidade quer elevar-se além do que é devido, devemos nos lembrar de que o que somos ou temos é porque recebemos de Deus, e que toda glória deve ser entregue. Um coração grato não se esquece dos benefícios recebidos de Deus. Recebemos primeiramente a salvação. No exercício ministerial não podemos nos esquecer que a pedra fundamental é a nossa aliança com o Senhor. Muitos dessa turma já exercem o pastorado.
Por isso mesmo não podemos nos esquecer que o primeiro chamado, antes do pastorado, é para sermos discípulos valorosos de Jesus. O exercício ministerial é uma consequência. Deus é o dono da nossa vida. Por Ele vivemos e nele nós nos movemos. Muitos conheceram essa graça inaudita no centro da tempestade. Me lembro de como era a minha vida antes de conhecer a Jesus. E vejo hoje a obra maravilhosa que Ele realizou em mim, e não somente em mim, mas na vida de todos vocês. A fé brotou como uma fonte da rocha, saciou nossa sede de amor, compreensão, misericórdia, perdão e justiça vicária. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, andando em trevas sem visão, apoiando-nos uns nos outros, tropeçando sem saber em quê. Ele nos chamou por seu eterno decreto e nos deu vida, e vida em abundância. O que daremos então a Ele por tão grande benefício? O que ofereceremos ao Deus que morreu por nós, quando ainda éramos pecadores? Diremos: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, vive em nós. E a vida que agora vivemos nesta carne, vivemos pela fé no Filho de Deus, o qual nos amou e se entregou por nós mesmos. Aleluia! Recebemos também o chamado ministerial, chamado para trabalhar para o Senhor. Trabalhar para o Senhor não é um pesar, é um privilégio. Devemos nos sentir honrados pela convocação. Trabalhar para o Senhor também, irmãos, não é fonte de lucro. Trabalhar para o Senhor não garante lugar para reclinar a cabeça. Trabalhar para o Senhor é gastar-se e deixar-se ser gasto pelo reino de Deus. É dar muito mais do que receber, é ser servo. Mas trabalhar para o Senhor também é algo que nos atrai irresistivelmente. Não conseguimos voltar atrás mais. As circunstâncias desfavoráveis, as tormentas, perseguições, decepções, poderes, alturas, profundidade, ou nenhuma criatura parece ser maior que o poder que nos impulsiona a continuar nesse caminho. Recebemos também a oportunidade, por último, da instrução. O conhecimento, irmãos, não pode apagar a chama do Espírito Santo. O falso saber, mesclando as escrituras com filosofia e ciências da religião, na figura do liberalismo teológico, questionou a autoridade final da Bíblia, sua inspiração plenária, negando a historicidade dos milagres de Jesus e de sua divindade. O falso saber começa neutralizando as escrituras, que é o poder de Deus, quer relativizar os princípios bíblicos, prega uma tolerância sem preço, e por fim quer dizer com Friedrich Nietzsche que Deus está morto e que a fé é ainda que multiplique-se em iniquidade, ao ponto do amor de quase todos se esfriar. Que nós sejamos os remanescentes, os que perseveram até o fim, aqueles que não dobram os joelhos às circunstâncias, mas sim e somente ao Senhor nosso Deus. O conhecimento não pode substituir o Espírito Santo. O saber e a ciência nunca substituem o Espírito Santo. Tudo que aprendemos nestes anos ou que ainda estudaremos nunca terá maior valor que a presença de Deus em nós. Palavras não substituem prática. Saber não substitui o anelo por Deus. Assim como vivenciou Jó. Uma coisa é conhecer de ouvir. Outra bem diferente é quando os nossos olhos veem. O conhecimento verdadeiro nos aproxima. Aquele que conhece a Deus teme, pois entende, ainda que parcialmente, a extensão da onipotência do nosso Criador. Aquele que conhece a Deus se santifica porque Ele é santo. Aquele que conhece a Deus não é apegado às coisas deste mundo, pois sabe que a realidade está além do invisível, além do visível. Aquele que conhece a Deus anda em arrependimento e justiça, pois sabe que Ele é nosso amigo, mas também é o justo juiz. Aquele que conhece a Deus procura andar como Jesus andou, não por força, não por constrangimento,
mas por amor voluntário. Concluindo esta oratória, nesse dia de conquista, nos lembramos da atitude de Davi ao entrar no palácio após ser aclamado rei de Israel, humilhando-se diante de Deus, dizendo: quem sou eu e quem é a minha casa para que de mim te lembres? Quem é Deus em nossas vidas? Nos lembramos também das palavras que o Senhor disse a Davi: te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, destruí seus inimigos, fui contigo por onde passaste. Faço nossa as palavras também de Davi, e daremos nós ao Senhor por todos os benefícios que nos tem feito. Tomaremos o cálice da salvação e invocaremos o nome do Senhor. Também diremos: eis-nos aqui hoje, Senhor, envia-nos a nós. Que o Senhor nos guie e nos guarde até a volta de Cristo Jesus. Muito obrigado.